Muito bem, vamos para a pauta internacional. E as embaixadas de Israel e da Alemanha se pronunciaram sobre uma suposta saudação nazista que aconteceu durante os atos antidemocráticos em Santa Catarina. O vídeo foi gravado por um dos participantes e postado em diferentes mídias sociais. As imagens mostram uma multidão com o braço estendido, semelhante ao gesto que o público fazia durante os pronunciamentos de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, escreveu no Twitter: o uso de símbolos nazistas e fascistas por manifestantes, entre aspas, claramente de extrema-direita, é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime. Não se trata de liberdade de expressão, mas de um ataque à democracia e ao Estado de Direito no Brasil. Esse gesto desrespeita a memória das vítimas do nazismo e os horrores causados por ele, escreveu Thoms. Também no Twitter, a Embaixada de Israel divulgou um comunicado oficial destacando que rejeita qualquer forma de referências nazistas no Brasil e em geral, e cobrou uma resposta: estamos preocupados com esse fenômeno aqui e contamos com as autoridades competentes para que tomem as providências necessárias para acabar com esse tipo de atos ultrajantes, diz a nota. Fundamental entendermos como este episódio que reverbera no exterior. A gente vai trazer aqui o Lorival Santana, nosso analista de internacional, justamente para repercutir esse episódio, detalhar. Lorival, eu estava fazendo aqui algumas distinções sobre os eleitores, porque tem muita gente que rejeita o Lula, que rejeita o PT, mas que não compactua nem sequer com os bloqueios das estradas, que dirá com o nazismo ou com gestos nazistas. Como é que você vê essa reação e essa repercussão internacional? Boa noite a todos, bem-vinda de volta, Thaís. Bom, essa fratura nessa aliança entre os evangélicos conservadores e Israel e judeus já havia acontecido nos Estados Unidos, exatamente porque essas correntes ultranacionalistas e supremacistas brancas já haviam começado a fazer manifestações antissemitas e de caráter neonazista. E isso começa a acontecer aqui também. A gente segue o script dos Estados Unidos, né? Com relação à origem dessa aliança, eu apurei isso a partir das eleições de 2012 nos Estados Unidos, quando Barack Obama disputava a reeleição, e eu fui para um reduto batista conservador na Virgínia, onde está a Universidade de Liberty, e lá eu ouvi essas manifestações de hostilidade ao Barack Obama por não ter apoiado Israel o suficiente, por não querer transferir a embaixada para Jerusalém, a embaixada americana, por ter estendido a mão para o Irã para negociar. E eles diziam, então, esses que eram batistas, que era preciso apoiar Israel. Isso tem um fundo teológico, né? Nos livros do Apocalipse, livro de Daniel e outro, há profecias que dizem que quando o Templo de Salomão for reconstruído, Jesus Cristo voltará e aí converteria os judeus. Então essa aliança tática terminaria aí, né? Que os judeus certamente não querem ser convertidos, mas os evangélicos têm essa esperança, por isso é que eles apoiam Israel. Mas existem outros impulsos, né? Outros desejos contra o globalismo, contra o liberalismo, né? Contra os homossexuais, enfim, uma série de atributos que também são atribuídos aos judeus. Então, nesse movimento nacionalista, de pureza, enfim, e valores cristãos também, que não são aqueles seguidos naturalmente pelos judeus necessariamente, embora os princípios civilizatórios sejam os mesmos, tudo isso leva a manifestações antissemitas e daí essa fratura, que nos Estados Unidos grande parte da comunidade judaica já se afasta dessa aliança com os evangélicos e com os conservadores por causa dessas tendências antissemitas e racistas. Legal, Lorival, muito obrigado. Raquel, esse é um episódio ali mais isolado, no sentido de que não é suficiente para afastar investidores. Você estava falando de que investidores estrangeiros, até mais do que aqueles que atuam no Brasil, depois da eleição do Lula, abriram os olhos aqui para o país. Essa turbulência pode afastar, mas é insuficiente nesse momento.
Não, Felipe, como a gente, né, como dizem os investidores no mercado, as manifestações, apesar de tudo que a gente viu e sentiu, não fizeram preço. O que eu digo com fazer preço, né? Não interferiram em valor de ação, câmbio, juros, porque desde o começo teve uma percepção no mercado financeiro de que era uma fatia do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, em que em algum momento isso ia ser controlado. Acho que os investidores, mais até do que toda a institucionalidade política que agiu muito rápido, eles tinham essa percepção de que ia acabar sendo controlado. E essa percepção vinha do isolamento político do Bolsonaro, porque ele tinha esse pessoal nas ruas, mas ele não tinha apoio político, ele não tinha apoio no judiciário, ele não tinha apoio no setor produtivo. Então, acabou não fazendo preço. E eu acredito que manifestações como essa, que não representam, né, nada do que diz, do que representa, do que é o Brasil, não interferem na atração de investimento para cá, não. Legal, Raquel.